O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Isso. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com grande alegria a memória da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Celebramos neste dia 13 de maio, aniversário da sua aparição naquela terra, em Portugal. E existem tantas coisas em torno desta aparição, deste evento, podemos dizer assim, porque foi de fato um evento, um acontecimento, uma coisa que não ficou somente ali ilhado ou que se limitou apenas à fé católica. Não, diversos milagres, coisas portentosas, coisas que mexeram com o coração de várias e várias pessoas, sinais prodigiosos e também mensagens emblemáticas, podemos dizer assim. É difícil dizer, então, olhando para todo esse universo, olhando para tudo isso, qual é o núcleo central da mensagem de Fátima, qual é o ponto chave para entendermos aquilo que aconteceu pouco mais de 100 anos atrás em Portugal. Porque são tantas coisas, são coisas que aconteceram desde 1916, com a aparição dos anjos, até mesmo em 1929, no convento das Irmãs Doroteias, com a irmã Lúcia. E certamente da história de Fátima vocês conhecem muito já. Dentre todos estes fatos, todos esses eventos, todos esses acontecimentos, penso eu que o mais significativo, o mais importante, muito mais do que ficar tentando calcular a data do fim do mundo, ficar tentando descobrir qual é o segredo e o que deixou de ser, é ver a significativa transformação, significativa e profunda transformação que aconteceu na vida dos videntes, a vida daquelas crianças, como foi mudada. Muito mais importante do que o milagre do sol, porque o sol dançar sobre a cabeça das pessoas, de fato é impressionante, mas só se escreve nos livros de história e ficou por lá. Mas a santidade na vida da igreja opera e produz algo que nem mesmo o sol dançando no céu é capaz de fazer. Sem sombra de dúvidas, a mudança do coração daquelas crianças, a conversão pela qual elas passaram, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que tenha acontecido durante as aparições de Nossa Senhora. Durante muito tempo, cria-se que era
impossível que crianças praticassem virtudes heróicas. Nós, a igreja, tínhamos dificuldade de reconhecer isso, que era possível que crianças chegassem a esse grau de santidade, que crianças chegassem a esta estatura, que pudessem praticar virtudes realmente heróicas e sobrenaturais. Isso tudo ficou por terra quando, em 1989, neste mesmo dia, 13 de maio, o Papa São João Paulo II assinou o decreto que reconhecia as virtudes heróicas de Francisco e Jacinta Marto. Vamos nos recordar de quem é que nós estamos falando, para entendermos qual foi essa transformação operada na vida destas crianças. Nós estamos falando aqui de, em primeiro lugar, Francisco, que faleceu com 10 anos de idade. 10 anos de idade. Se nós pensarmos aquilo que estávamos fazendo quando tínhamos 10 anos, talvez não tenhamos muita coisa do que nos orgulhar. Nada muito elevado, espero, mas também nada muito rasteiro. Francisco, uma alma completamente contemplativa, com 10 anos de idade. Não há dúvidas de que Francisco tinha oração muito mais elevada, muito mais elevada do que a maioria dos católicos em idade adulta. Não há dúvidas disso. Passava horas e horas contemplando a Deus, pensando nos mistérios que lhe foram revelados, pensando naquilo que a Virgem Maria e o anjo haviam dito, pensando nas verdades que havia aprendido nas aulas de catecismo, em recolhimento profundo, a ponto de se esquecer do que estava ao seu redor. Não foram 1, 2, 3, 4 vezes, inúmeras vezes que as pessoas precisavam chamá-lo durante a oração, para que ele ouvisse aquilo que estavam dizendo a ele. Santo Agostinho nos diz o que é a oração contemplativa. É uma santa embriaguez que afasta a alma da caducidade das coisas temporais e que tem por princípio a intuição da luz eterna da sabedoria. É exatamente isso que aconteceu na alma desta criança. Se afastar das coisas caducas e temporais e mergulhar num sabor único que é revelado pela luz de Deus durante a contemplação dos mistérios da nossa fé. Após a aparição do anjo, Francisco deixou os seus brinquedos, deixou a flauta, uma espécie de flauta que gostava de tocar, e se ocupou somente com oração. Se ocupou com vida de oração. Quando recebeu a comunhão, não dormiu naquela noite, e ele dizia: eu sabia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. Passou a noite pensando a forma como Deus habitava sua alma, como Deus habitava sua alma após receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E quanto tempo não passou adorando a Jesus, ao Deus escondido, como ele dizia? Quanto tempo não passou lá fazendo companhia a Jesus, que era esquecido e abandonado pela maioria dos cristãos? Quanto tempo de sua vida, dessa breve vida, que não foi diante da Eucaristia, rezando pelos momentos que nós deixamos de adorar, pelos momentos em que nós não passamos diante de Jesus? Teve vida de oração contínua,
frequentemente repetia jaculatórias, passava horas e horas junto do sacrário, fazia comunhão espiritual durante o dia, várias e várias vezes, atos de reparação, atos de desagravo, mortificações voluntárias, mortificações que deixariam qualquer padre barbado envergonhado ao ver uma criança de 10 anos fazer penitência que nós não fazemos. É sempre bom recordar que a mortificação é a oração dos sentidos. Quando nós nos mortificamos e fazemos penitência, também estamos rezando. Estamos rezando com o nosso corpo. Tantas e tantas coisas da vida deste menino, como também de Jacinta, a outra vidente canonizada. O amor de Jacinta pelos pobres pecadores, que levou esta criança a abraçar o sofrimento e o abandono, até mesmo em leito de morte. Quando nós, que já temos um pouco mais de idade, e ficamos gripadinhos, queremos toda a atenção do universo, porque não conseguimos passar pelo esse sofrimento sozinhos. Esta criança livremente abraçou o abandono e o sofrimento, para que mais almas pudessem deixar o caminho do inferno, para que mais almas se voltassem para o caminho de Deus. O sacrifício e a imolação pelos pecadores. Meus queridos, se isso não é a coisa mais impressionante desta história, eu não sei o que é. Eu não sei do que se trata esta história. Se nós, ao olharmos para a vida destas duas crianças, não nos impressionamos com isso, não sei mais o que poderá nos impressionar. Leiam depois, tem tanto material a respeito, os relatos das sentenças que essas duas crianças diziam. No leito de morte, Francisco esperava ver Jesus face a face, aquele Jesus que ele comungava, sem desespero, saber que naquela noite, depois de sua última comunhão, ele veria Cristo face a face, e não mais pelo véu do sacramento. Quanto no leito de morte isso não alegrou a alma daquela pobre criança. Se isso não nos impressiona, poderia o sol dançar hoje sobre as nossas cabeças, que não faria nada, não produziria efeito espiritual nenhum em nossas almas. Ficaríamos impressionados, mas continuaríamos levando a nossa vida de forma rasteira como é. É preciso que hajam santos. E estas duas crianças, Francisco e Jacinta, são para nós uma razão de grande esperança, porque nós vemos como a graça é capaz de operar nos corações, e como é capaz Deus de fazer através daqueles que se abrem com generosidade ao seu poder, à sua vontade. Quanto Deus é capaz de fazer através daqueles que com amor se lançam, se entregam, se abandonam na sua santa vontade. Se nós rezássemos e amássemos a Jesus como Francisco, se nós nos mortificássemos e nos oferecêssemos em sacrifício pelos pecadores como Jacinta, quanto não seria diferente, não só a nossa vida, mas o mundo
o mundo em que vivemos. Já dizia São José Maria, a crise do mundo é uma crise de santos. É preciso que tenha alguém que nos diga, como Jacinta disse à sua madrinha no leito de morte, a respeito do pecado. Os pecados do mundo são grandes. Os homens se perdem porque não pensam na morte, não pensam na morte de nosso Senhor e não fazem penitência. Os homens, se soubessem o que é eternidade, fariam de tudo para mudar a sua vida. Os matrimônios, os casamentos não são bons, não agradam a nosso Senhor e não são de Deus. Sobre os sacerdotes, peça muito pelos padres, reze muito pelos religiosos. Não sou eu, tá? Jacinta. Os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja. Os padres devem ser puros, muito puros. A desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a nosso Senhor. E assim por diante, sentenças e mais sentenças. É preciso que tenham santos que digam isso. Só assim nós iremos atravessar por este tempo de escuridão. Só assim nós iremos vencer essas coisas horríveis que estamos vendo acontecer sobre a face da terra. Por isso, meus queridos, no dia de hoje, vamos tomar este santo exemplo. Este santo exemplo, que é o maior dos acontecimentos de Fátima. A profunda mudança na vida dos videntes. Que a nossa vida seja transformada. Aprendamos a amar a Deus nosso Senhor. Aprendamos a adorar, a desagravar, a reparar, a estar com Jesus. Aprendamos a nos sacrificar, a nos mortificar pelos pobres pecadores que se perdem e vão para o inferno. Aprendamos tudo isso neste tempo da novena do Divino Espírito Santo, da novena de Pentecostes, assim como eles, muito unidos à nossa Mãe Santíssima, a bem-aventurada Virgem Maria. Estejamos juntos de Maria, estejamos com nossa Mãe, e assim como os pastores, receberemos a graça para sermos fortalecidos e abraçarmos mortificações que podem parecer estar além daquilo que podemos. Junto dela, seremos fortalecidos pela graça de podermos fazer oração com verdadeira sinceridade, deixando de lado todas as coisas temporais e caducas que não servirão de nada para a nossa eternidade. Que a bem-aventurada Virgem Maria, no dia de hoje, esteja junto de cada um de nós e nos faça cada vez mais juntos de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.